Glória a Deus, aleluia. Essa mesma atmosfera fecha teus olhos. Aleluia, Deus já está fazendo maravilhas em nosso meio. Estamos num tempo de festa, mas o Senhor, Ele também quer nos curar. Nessa mesma atmosfera que o Senhor quer te curar, que te trouxe aqui. Só o Senhor conhece o teu coração, sabe o que passa, sabe como você chegou aqui, sabe as suas mazelas, sabe como você é mãe, como você se tornou, como você é uma filha. Só o Senhor que conhece o teu coração. E nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor venha completar a obra que o Senhor já começou. Desde a terceira semana que o Senhor colocou a palavra no meu coração. O Senhor sabia cada mulher que entraria por essas portas, que precisaria ouvir um comando da parte do Senhor. Por isso, ó Deus, eu te peço nesta noite, Senhor, faz o que lhe apraz, faz o que está no seu coração. Já começa a trabalhar, abrindo esses corações, como um ato profético. Nós liberamos, ó Deus, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos fecha para que a tua palavra não caia em terra boa. Mas, Senhor, como ato profético, nós liberamos o nosso coração e assentamos a tua mesa para ouvir o que da tua parte, Senhor, o Senhor preparou para cada uma de nós. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos por esse banquete, nós te agradecemos pela nossa cura, nós te agradecemos pela mulher que nós vamos sair por essas portas, pela mulher que nós vamos deixar neste altar, pela mãe que precisa ser curada, Senhor. Porque, Deus amada, Senhor, nosso socorro vem do Senhor. Deus querido, nossa vida está entregue nas tuas mãos. Nós olhamos para o alto porque o nosso socorro vem de ti. Nós estamos aqui, meu Senhor, porque nós sabemos que tu tens uma palavra de vida para cada uma de nós. Olha aí, Senhor, cada vida que está aqui nesta noite, cada mãe, cada mulher que entrou por essas portas. Espírito Santo, começa a fazer uma obra de dentro para fora, para que a tua palavra caia e caia em terra boa, porque é tempo de despertamento, Senhor. Nós não estamos aqui brincando de igreja, nós não estamos aqui nos reunindo somente para uma festa solene. Nós estamos aqui porque nós sabemos que o Senhor nos chamou, e quando o Senhor nos chama, o Senhor quer falar, algo vai acontecer. Aleluia! Oh, meu Senhor Jesus, Senhor, tu tens toda a liberdade, eu te coloco como total instrumento das tuas mãos. Usa-me, Senhor, conforme a tua graça sobre a minha vida. Pai, muito obrigada pela tua presença que já está em nosso meio. Obrigado porque antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava nos esperando. Obrigada, Senhor, porque de mim eu não posso dar nada, mas eu tenho certeza que em mim eu carrego algo precioso. Ah, Senhor, que vai transportar a vida dessas mulheres. Espírito Santo de Deus, toma o primeiro lugar. Que a tua glória tome forma em mim, Senhor, para que eu não deixe de falar nada do que o Senhor quer para essas mulheres. Que o Senhor não me permita, Senhor, guardar nada para a minha vida, mas que o Senhor, ó Pai, possa tomar, Deus, uma proporção tremenda nos quatro cantos deste lugar, de uma ponta a outra, Senhor. E aquela que está ligada, ela vai receber. Aquela que veio aqui para ouvir a tua voz, ela vai receber. Olha aí, Senhor, tu habita no alto e sublime trono, mas a tua palavra vai dizer que um coração sincero, o Senhor habita dentro dele, e que um coração sincero o Senhor não rejeita. Pai, trabalha em nossos corações, porque é o nosso coração que tem que absorver a tua palavra. É o
essa oração sincera, Deus vai falar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Minhas irmãs, aleluia. Glória a Deus. Nós estamos num mês, né? E domingo é o Dia das Mães. E eu fiz questão de botar no nosso banner lá do Dia das Mães, culto especial do Dia das Mães. Por quê? Para que essa data a gente venha dar valor a ela, a gente venha dar continuidade. Porque se essa data está no nosso calendário, é porque é uma data que foi reservada para nós. E hoje em dia a sociedade, ela está numa degradação da família de tal forma que às vezes está tudo muito natural. Ah, não vou para casa da minha mãe não, Dia das Mães. Ah, minha mãe fala tanto. Ih, minha mãe vai exigir presente. Ih, minha mãe é chata. E vice-versa. Não quero ir para casa da minha filha. Não quero ir para casa do meu filho. Se você tiver a oportunidade de estar com o seu filho, com a sua filha, se você tiver a oportunidade de estar com a sua mãe, faça. Porque a sociedade hoje, ela está querendo que isso caia no comum. E nós que vamos aprender aqui com 7 mulheres maravilhosas da Bíblia, sabemos que esse momento não é comum. Esse momento tem que ser um momento muito precioso. E às vezes você vai falar, Renata, mas eu não tenho contato com a minha mãe, eu não falo. Se você não fala, libera perdão agora. Libera perdão para sua mãe agora. Se você não fala com o seu filho, libera perdão agora. Porque se tem alguma pessoa que carrega o coração de Deus, é mãe. Mãe tem um amor que só quem é mãe sabe. Minha mãe falava assim pra mim, minha vingança, Renata, é que um dia você vai ser mãe. E agora eu entendo. Porque quando eu exijo dos meus filhos, liga, bota casaco, tá na rua até tarde, ele fala, mãe, nenê. Aí eu lembro da frase que minha mãe falava pra mim, que eu iria viver tudo que a gente acha que não tem nada a ver, né? E aí essa data é uma data muito importante. Então se você puder estar com a sua mãe, se você puder estar com o seu filho, né, no próximo domingo, esteja. Se você não tem condições, liga, dá um telefonema, diga o quanto ela é importante, o quanto o seu filho é importante para você. Porque nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós é que tomamos as posições. Não espera seu filho tomar. Não espera ele falar assim, ah, meu filho não liga para mim, eu não vou ligar também não. E eu estou falando com muita propriedade, porque a minha mãe falava isso para mim. Tua irmã não liga para mim, Renata. Eu falei, liga para ela. Não, ela é filha. Eu falei, a senhora é mãe. A senhora que está no comando. Sabe por quê? Porque a minha mãe não tinha noção. Minha irmã não tinha noção. Ela era jovem, ela queria curtir a vida. E minha mãe achava que a minha irmã que tinha que ligar. Só que eu, com o meu entendimento, eu falei, não é o Gabriel que liga para mim, é eu que ligo para ele. Não é o Gabriel que diz, mãe, eu vou demorar, é eu que digo, tá onde? Tá fazendo o quê? Ah, chata, né? Chata. Mas um dia eles vão sentir falta. E isso também faz parte da educação. Porque Deus nos deu uma missão. Ele nos deu a missão de gerar, de educar, de disciplinar, de confrontar, de consolar, de incentivar. Tudo é a missão da mãe. E nós vamos ver aqui, porque Deus colocou no meu coração 7 mulheres maravilhosas. E vou dizer para você, eu fico muito feliz quando Deus me dá um comando. Porque eu não vou falar de mãe porque é Dia das Mães. Eu vou falar de mãe porque Deus colocou no meu coração para falar. Independente se fosse Dia das Mães, independente se fosse mês das mães, foi o Senhor que gerou em mim esses comandos. Porque tem coisas, irmãos, que nós precisamos despertar para a vida. A gente acha que o nosso evangelho, a nossa vida com Deus, está muito boa. Mas quando a gente vê aqui a palavra, a gente vê que a gente não vai metade do que essas mulheres fizeram. Também não vamos conseguir metade do que elas conseguiram. Então tem algumas mães aqui que eu vou estar relatando. Eu não vou poder abrir a Bíblia e ler a história de todas as mães. Eu vou estar pincelando. Se você puder anotar, se você
está falando, tá? Eu acredito que depois vai estar disponível essa mensagem, né, na rede lá na nossa página, tá bom? Para você compartilhar também. Sabe por quê, irmã? Compartilha. Nós temos que ter as mulheres mais sábias da face da terra. Se você sabe que tem uma mãe que não está tendo sabedoria de cuidar do seu filho, não está sabendo viver como mãe, pega uma mensagem, compartilha, seja um canal de Deus para a vida dessa mãe. Nós não filmamos aqui, isso aqui dá trabalho, não é para aparecer não, é para ser canal. Sabe por quê? Eu fico triste de ver esses bancos tudo vazio. Imagina Deus, que nos faz um convite maravilhoso e muitas preferem estar o quê? Vendo uma televisão. Muitas preferem estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar na casa do Senhor aprendendo com Ele, porque é dele que vem todo aprendizado. É dele que vem a nossa força. Se a gente ficar em casa, a gente não tem sabedoria não. A gente erra muito. As mães da Bíblia erraram, imagina a gente. Então eu vou estar falando aqui de algumas mulheres, né, que Deus colocou no meu coração. A primeira da nossa lista é Joquebede. Sua história está lá em Êxodo 2, do verso 1 ao verso 10. Eu vou dar uma pincelada, mas eu não vou abrir todas, porque não vai dar tempo. É muita mulher para a gente falar. E é muita coisa boa que Deus derramou nisso. Gente, eu vou falar. Há umas 2, 3 semanas Deus botou isso tudo no meu coração. Eu comecei a anotar todas as coisas que Deus queria que eu falasse. E eu fui lendo as passagens. E é uma verdade, né? Toda vez que Deus, Ele primeiro fala com você, para depois você derramar na vida de alguém. Olha como aconteceu coisas boas com os meus filhos, para que eu possa jejuar, pudesse jejuar, para que eu pudesse orar mais. Quantas coisas Deus descortinou entre mim e os meus filhos. Foi um tempo maravilhoso. Eu digo que se você não recebeu, eu recebi muito do Senhor. Se você sair daqui e não receber, porque teu coração está muito fechado, mas eu acredito que Deus, Ele vai derramar muito na vida de vocês. Amém. Porque como eu fui provada, porque eu vou fazer a pergunta, você tem jejuado pelo seu filho? E quando eu vi, Deus tinha colocado no meu coração de jejuar pelos meus filhos. O Senhor falou assim, olha aí, como é que você ia falar isso se você não tivesse jejuado? Olha aí, como é que você ia falar algo se você não tivesse experimentado primeiro? Porque para eu dizer para você que Deus é bom e Ele é fiel na sua palavra e tudo que as mulheres viveram aqui é verdade, primeiro a gente tem que provar. Provar e ver que o Senhor é bom. E eu digo que Ele é bom. Porque eu tenho muita legalidade no que eu vou falar. E se Deus permitir, quem conhece a minha história sabe que Deus ouviu o meu clamor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu me encaixo, sem nenhuma pretensão, mas de saber do Espírito que habita em mim. Eu me encaixo em muitas mulheres aqui. Porque eu precisei me levantar, eu precisei me posicionar, eu precisei guerrear. Muitas das vezes ficava cansada, meu corpo cansado. Mas Deus me deu vitória. Amém. Então, o que nós vamos ver aqui nessas mulheres são mulheres verdadeiras. A história dela não é utópica. Isso aqui não é uma mentira, isso aqui são fatos reais. Então a gente já tem que se alegrar desde já. E Joquebede, quem sabe aqui que Joquebede foi mãe de Moisés? E eu titulei ela aqui como uma mãe de coragem. Por quê? Porque Joquebede, ela ficou grávida na época, né, do faraó do Egito. E aí ela precisou salvar o filho dela. Porque o filho dela ia morrer devido a uma ordem que faraó tinha dado. Que todas as crianças seriam mortas. Ela, com o filho dela, que a Bíblia vai dizer que ele era muito bonito, ela deve ter ficado apavorada. E ela precisou de coragem para quê? Para ter uma ideia divina de salvar o seu filho. De repente, Joquebede poderia ter falado assim, ah, meu filho vai morrer junto com o teu. Porque muitos filhos morreram. E aí ela poderia se conformar. Ela poderia falar assim, olha, meu filho vai morrer junto com o teu, fulano. Vamos aqui aguardar para chorar. Não. A Bíblia vai dizer que ela instruiu Moisés. Então já se diz, a gente já pode perceber que ela é uma mulher que ela conhecia Deus. Ela tinha intimidade com Deus. E aí o que Deus fez? Uma ideia divina para ela. Falou, olha, pega um cesto, né, de jumbo, bota betume, bota o nenenzinho lá e rio abaixo. Ora, ela teve que ter muita coragem
fez? Ela preparou o cesto, ela escondeu o filho dela, ela deixou tudo preparadinho. E aquela mulher era uma mulher de oração, uma mulher que tinha vida com Deus. E aí eu faço aqui, né, uma analogia, porque o cesto, quando ela esconde Moisés no cesto, né, o menino que ele ainda não tinha nome, quando ela esconde, o que Deus me revela? Ela cobriu aquela criança de oração. Ela botou aquele criança no rio, mas ela pensou assim, ela pediu para Miriam, né, a filha dela, olha, vai lá, toma conta, fica olhando, fica olhando, fica olhando. E ela ali estava em oração. Deus, não deixa nenhum jacaré morder ele, matar ele, não. Não deixa esse cesto virar, não, Senhor. Não deixa. Ela estava escondendo ele ali em oração. Então, ela ficou ligada na estratégia que Deus deu, porque isso foi uma estratégia. Ninguém, sem consciência, ia imaginar uma coisa dessa. Ainda mais naquelas épocas que as coisas eram precárias. Você imaginar botar um cesto, arrumar tudo bonitinho, botar folha, porque eu acredito que deu um trabalho. Betume foi o mesmo material da arca. Então, deu trabalho. Ela pensou como ia tudo fazer. Ela se guiou pela estratégia que Deus deu a ela, né? E aí, o que acontece? Ela tinha tanta certeza que haveria um fim bom, que quem acha ele, o menino Moisés? A filha de Faraó. Todo mundo conhece essa história, correto? E aí, a filha de Faraó fala assim, manda uma mulher lá das Hebreias para amamentar ele. Quem foi? Joquebede. Ela já estava ligada. Ela já estava ligada em todo o processo. Aí ela pega a criança e diz a Bíblia que ela entrega para a filha de Faraó. Aos 12 anos, Moisés é entregue para a filha de Faraó e ele vai morar onde? No Egito. Sabe o que eu aprendo com isso? Que aquela mulher, ela ensinou a palavra de Deus a Moisés de tal forma, ela apresentou Deus, ela apresentou o seu povo, que Moisés estava no Egito, mas ele não se contaminou com o Egito. Moisés estava lá comendo do bom e do melhor. Moisés estava lá nas iguarias do rei, mas ele falou, ele lembrou do povo. Falou, não, isso aqui não me satisfaz não. A minha mãe falava para mim de dia e de noite que havia um Deus que poderia nos libertar, que havia um nosso socorro. E ela começou a pregar para aquela criança. E foi isso, a presença de Deus na vida de Joquebede fez com que o filho dela não morresse no Egito. E às vezes a gente nem imagina o que o nosso filho vai ser. Ele se tornou o libertador de Israel. De repente, se não fosse por conta daquela mãe, se ela tivesse desistido em primeira luta, Moisés não estaria vivo. Se ela não tivesse se atentado à estratégia de Deus, de repente Moisés não estaria vivo. Mas o que ela fez? Ela falou assim, ele voltou para mim, uma hora ele vai voltar para o Egito. Olha, os nossos filhos são assim. Uma hora ele tem que se deparar com o Egito. O que é o Egito, Renata? Ele tem que ir para o mundo, tem que viver a vida dele, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. E como que você vai entregar o teu filho para o Egito? Como que você vai entregar ele para ele trabalhar lá fora e falar assim, olha, o coração dele, porque a gente tem que viajar nas mensagens, né? A gente tem que viajar naquilo que a gente lê. A gente não pode ler a palavra dele, tem que meditar. E aquilo ali arranca, é mais fé em você. Aí você pensa assim, Moisés tem um coração tão cheio que ele não viu a hora dele voltar e libertar o povo. Ele falava, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. E nós temos que educar os nossos filhos no caminho do Senhor de tal forma, como diz Deuteronômio 6, é de dia e de noite, é no caminho, é andando, é acordando, é na mesa, é falando, não é trazendo para a igreja. Porque às vezes você fala assim, Renato, eu queria meu filho para a igreja, meu filho está desviado. Deu recado para você. Se você imputou a palavra de Deus, ele pode estar lá no Egito, mas ele vai voltar. Ele vai sentir saudade das palavras que foram semeadas no coração dele através de você. Essa responsabilidade é minha e é sua. E aí, quando a gente chega, a gente tasca a criança aqui na igreja. Ah, ele foi. Tem criança que está do lado do tamanho do celular. O que aquela criança está absorvendo a palavra de Deus?
volta. E Êxodo 33:18, se você quiser anotar, ele diz, sabe o que? Senhor, estamos no Egito, comendo do bom e do melhor, todo bonitão, né, igual no Gênesis, lá na televisão, todo saradão, cheio de joia, cheio de ouro. Sabe o que ele fala? Ele fala, Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Aleluia. Eu não sei você, mas eu fico maravilhada. Eu falei, Senhor, essa mulher, ela teve uma coragem de lutar pelo filho dela. E aí, ela colheu frutos e ela nem imaginava. Porque a gente não imagina que o nosso filho vai ser, não. A gente tem que estar tão ligado em Deus para falar, Senhor, independente do destino dele, ele vai com a tua presença. Ele vai, aonde ele estiver, ele vai com a sua presença. Aleluia. Segunda mãe é a Ana, né? Que a gente colocou aí. Ana, sua história é contada lá em 1 Samuel 1. E aí diz assim, ó, que Ana era uma mulher que ela era casada com Elcana. E Elcana tinha duas mulheres. Naquela época poderia ter, né, duas esposas. Eu não vou entrar nesse mérito, eu quero falar aqui de mãe. E aí Elcana, né, sempre tratava a Ana muito bem. Ela tinha um marido maravilhoso. Mas ela tinha um sonho que ela não conseguia realizar. Ela foi mãe do profeta Samuel. Por um bom tempo ela se tornou, ela era estéril, ela não conseguia gerar. E aquilo causava muito desconforto, porque a outra esposa de Elcana, Penina, ela gerou filhos. E ela ainda demonstrava de Ana. Ah, eu tenho filho, você não tem. E aquilo ali perturbava muito Ana. Só que Ana, eu intitulei ela como uma mulher perseverante. Porque essas coisas não pararam a oração de Ana. E eu quero dizer para você uma coisa. Escuta aqui, um dos maiores segredos é a perseverança. A perseverança é que faz a gente ter vitória na promessa de Deus. Às vezes a gente acha que orar meia hora, vou vir para um culto de oração e está tudo certo. Não. Você tem que perseverar. Ana perseverava de dia e de noite. A Bíblia vai dizer que Elcana falava para ela assim, mas Ana, eu não te valo mais do que 10 filhos. Eu não te dou tudo, eu não te agrado em tudo. Sendo que Ana, ela tinha o sonho dela. Ela tinha a vontade dela. Ela não se conformava com o que o marido queria falar para ela assim, entre linhas. Se conforma. Eu faço tudo por você. Né? O profeta Eli não acreditava nas orações de Ana. Então ela, em cima disso tudo, ela não quis saber. Ela falou, não, eu quero realizar o meu sonho. Eu sei que em Deus eu posso. E aí a Bíblia vai dizer que ela chorou, ela pranteou, ela clamou de tal forma que o sacerdote achou que ela estava maluca, que ela estava embriagada. Situações extremas exigem de nós atitudes extremas. O pastor pregou ontem Atos 12. Atos 12 foi uma passagem que Deus me deu quando o meu filho Gabriel, que está ali atrás, ele não quis saber de Jesus. Certa feita, ele falou, vou ver minha vida e tal. E isso para mãe, uma mãe crente, Jesus é a morte. Se você não se incomoda do seu filho no mundo, você tem que se incomodar. Porque o seu filho pode ser um engenheiro, um médico, seja o que for. Mas se ele morrer sem salvação, ele vai para o inferno. E a gente nunca sabe o dia. E aquilo ali, nunca tinha me incomodado, como um dia o Senhor falou para mim assim. Eu já servindo o Senhor e tal. E aí, alguém perguntou para mim assim, Jael, e o Gabriel? Eu falei, Gabriel tá por aí, mas uma hora ele volta. Estou orando por ele. Deus que sondava o meu coração. Eu orava pelo meu filho. Mas uma oração com propósito muda a história. E aí, o que aconteceu? O Senhor falou bem claro no meu coração assim, ó. Você quer que o seu filho volte? Não usou ninguém não, irmão. Foi uma voz natural. Que não foi uma voz assim, não amor não, tá? Você quer mesmo? Aí eu olhei e falei, quero, Senhor. Você quer mesmo? Aí eu falei, quero, Senhor. Eu já estava chorando. E ele falou assim, então começa a orar pelo seu filho agora. Aí eu me dobrei, chorei e falei, Deus me dá uma palavra. E Deus deu Atos 12. A igreja orava sem cessar pelo propósito de que Pedro teria que ser solto. E aí o Senhor
está algemado como Pedro estava algemado, mas de uma repente, através da oração da igreja, Pedro foi despertado do sono, as algemas caíram e ele se viu livre. Foi essa palavra que Deus deu para mim quando eu clamei ao Senhor. E a partir daquele momento, irmãos, eu me posicionei e eu falei: Senhor, é isso. E eu comecei a orar sem cessar. Pensa sem cessar, lavando louça, acordando, arrumando casa. Toda hora, Senhor, visita, não sei com quem está. Senhor, quebra a cadeia, desperta do sono e tal. Aonde eu vi uma mulher de oração, eu falava: olha pelo meu filho Gabriel. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que ele permite eu falar porque ele também, ele sabe quanto Deus já fez na vida dele. E aí eu comecei, irmãos. Teve umas irmãs que falaram assim: olha, o nome do Gabriel está muito conhecido lá no céu. Aí eu falei: mas um dia Deus vai ouvir o próprio Gabriel e ele vai falar: é você, Gabriel, que tanto ora? Aleluia. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Eu peguei essa oração de Atos 12. A igreja orava sem cessar. E eu falei: Senhor, eu vou orar sem cessar. E Deus ouviu o meu clamor, porque eu coloquei um propósito. Tá entendendo? Como a Mari falou aqui, alguém falou aqui, você tem que orar com propósito. Você não pode orar e os visitas. Vamos orar para o nosso filho. Vamos, visita ele, Senhor. Visita que ele está no mundo. Não! Você tem que entrar na pele dele e falar: Senhor, eu não aceito perder meu filho para o mundo. Eu não aceito, porque a palavra de Deus, ela é fiel. A Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de Ana. Aleluia. E ela, sabe como é que ela orava? Como que ela estivesse embriagada. Ela clamava, ela orava, ela perseverava. E quantas vezes eu me vi como Ana? Muitas das vezes teu marido não vai entender, não. Não espere, irmão. O propósito que Deus deu para você é para você. Não fica esperando o fulano entender, o pastor entender, o teu irmão entender, a tua mãe entender. Não. Se Deus colocou um propósito para você, é para você. Ana não quis saber. Ana se colocou ali, ficou orando e só levantou o dia que Deus falou assim: eu se lembrei de Ana. Deus se lembrou de mim. E aí a gente tem que ficar atenta às estratégias que Deus dá. Ana falou: Senhor, se tu me der um filho, eu entrego ele ao Senhor. E hoje eu falo, meus irmãos, eu não tenho como bem precioso meus filhos. Eu não almejo meus filhos serem bem-sucedidos nessa terra, não. Se eles forem o servo do Senhor, o resto Deus faz. O destino dos meus filhos só cabe a me entregar na mão do Senhor. Hoje a minha alegria é ver que meus filhos andam na verdade. O resto Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus alinha tudo. Deus alinha tudo. Oh, aleluia. Deus alinha tudo. Deus faz o filho rebelde se tornar obediente. Deus faz aquele filho que está cego voltar a enxergar. É Deus. Quando ele está na mão do Senhor, descansa. Agora é você, mãe. Eu e você que temos que tomar essa posição. Renata, meu filho é pequenininho. Faça igual Joquebede, ó. Deuteronômio 6. É de dia e de noite. Não, e conte histórias de Deus pro seu filho, sabe por quê? Senão o mundo vai contar. A gente sabe todas. Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, um monte de coisa. Porque contaram pra gente. Conta, reserva tempo. Isso dá trabalho. Mas é pra isso, porque lá na frente você não vai chorar. E aí Ana, ela foi perseverante. Ela teve uma vida de oração ativa. Ana estava todos os dias no templo. E quando a gente vê um milagre desse, sabe o que nos resta? Entregar nosso filho para Deus. Porque a parte mais difícil de resgatar do mundo ele já fez. O resto é café pequeno. Que meu filho fosse seu, que Guilherme fosse seu, não me importa. O destino está traçado, eles vão escolher, mas eu sei que Deus está no negócio. Aleluia. A terceira mulher, a mulher cananeia, ou seja, Cirofenícia também, é uma mulher que está relatada lá em Marcos 7, do versículo 24 ao 13. Como que eu destaquei essa mulher? Uma mulher de ousadia. Vamos abrir aqui Marcos, eu acho que tem algumas mulheres que não conhecem a passagem, né? As outras todo mundo conhecia, amém? Alguém aqui conhece a passagem, não conhece a passagem da mulher cananeia?
que está lá em Marcos 7? Alguém aqui não conhece? Todo mundo conhece? A passagem de que uma mulher que não fazia parte do povo hebreu, e aí a filha dela caiu endemoniada, sempre endemoniada. E ela foi pedir ajuda a Jesus. E aí Jesus falou assim: olha só, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela, numa ousadia de fé, ela falou: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha do seu Senhor. Ela teve a ousadia de falar com o próprio Jesus. A gente ia falar: nunca. Duvido. Na aula eu vou te dar nada. Ah, tá bom, Senhor, obrigada, desculpa aí. Né? A gente ia falar, gente. Mas sabe o que levou aquela mulher a ter ousadia, Grace? O desespero daquela mulher. Você pensa comigo, uma criança endemoniada, espumando, caindo, era de dia e de noite. Não diz que dava intervalo, não. A mulher não sabia mais o que fazer. Ela já tinha corrido atrás de tudo quanto é recurso. Ela não sabia mais o que fazer. Quando Jesus é a nossa única solução, aí que ele se torna suficiente. Quando você vê que você não tem mais para onde correr, já pedi ajuda, já fui psicólogo, já fui a isso, já tentei internar. Quando você vê que não tem saída, a sua saída é se apegar em Deus e falar: Senhor, mesmo que o Senhor não quer, me ajuda, me socorre. E aí o Senhor falou: olha, em todos os lugares eu vi tamanha fé como a dessa mulher. E aí eu identifiquei que era uma mulher ousada, que se viu em uma situação impotente, não sabia o que fazer, não tinha mais a quem recorrer. De repente teu filho não está endemoniado, mas está nas drogas, está na prostituição, está no roubo, está no vício. Aí a gente fala assim: olha só, não tem mais o que fazer, ou vou matar ou vai morrer. Mas aí, quando a gente começa a clamar, Deus é poderoso para ouvir o nosso clamor e mudar a sorte. Porque tudo que Deus fez com esses filhos foi por causa de uma mãe que não desistiu. Nós, mãe, não podemos desistir dos nossos filhos. O recado de Deus para nós é: não desista. Olha aí para dentro do seu coração e veja o que eu estou falhando, aonde eu estou falhando. Será que eu estou trazendo só o meu filho para a igreja? Sabe o que eu faço com o Gabriel e Guilherme? Acaba o culto, eu falo: o que você entendeu na palavra? Ah, entendi isso. Ah, bem. O Guilherme está em São Paulo. Todo dia eu mando um versículo bíblico, eu mando algo que eu compartilho da minha devocional. Aí ele fala: ah, mãe, te amo, não sei o que, tal. Eu estou fazendo a minha parte. E aí eu falei: como é que está aí, meu filho? Ele: mãe, tá uma bênção, tá maravilhoso. Eu falei: eu quero saber a tua vida com Deus. Deus está falando contigo aí? Tem alguma palavra? Sabe por quê? Porque se a gente obedecer a palavra de Deus, que diz que eu e você temos que falar com nossos filhos, é impossível Deus não honrar com a sua palavra. Porque Jesus é fiel na sua palavra, naquilo que ele prometeu. Ele é fiel. Deus é fiel. Mas o que a gente não pode é achar que nossos filhos vão pegar a Bíblia e vão ler por si só. Se a gente precisa de orientação, se a gente precisa de alguém que explique, se a gente precisa de um discipulado, aí tem gente que eu já ouvi fala assim: ah, não, tem o livrezinho dele lá. Aí ele, de vez em quando ele lê. Não, os nossos filhos precisam do nosso auxílio, da nossa ajuda. Precisam estar catucando: olha, que é meia hora, eu quero entender o que você fez. Não importa. Sabe por quê? Porque eles têm o querer, mas o domínio é nosso. E aí Deus está falando conosco nessa noite para a gente se levantar em decisão, em perseverança, em ousadia, em fé. Ei, o meu filho e o teu filho não vão para o inferno. O meu filho e o teu filho tem que estar servindo ao Senhor com alegria. Não queira menos que isso, não. Porque Deus não faz acepção de pessoas, não faz. Deus, ele age naquela mulher que se posiciona. Porque se a gente olhar que essas mulheres, elas fizeram de tudo pelos filhos dela. De tudo. E aí que a mulher cananeia, né? Ela se lançou aos pés de Jesus. Se o amor é capaz de mudar a situação do seu filho, você ama o teu filho de tal ponto, ao ponto de correr e buscar ajuda, de não se envergonhar. Porque quando eu precisei, irmão, eu não me envergonhei.
arrependimento. Mas hoje Deus fala para mim, no lugar de vergonha, de ter dupla honra. Por quê? Porque na mesma proporção que eu pedi a oração pelo meu filho, na mesma proporção as pessoas verem ele servindo ao Senhor. Aleluia. E é assim que você tem que ver, você tem que ver lá na frente, o que Deus vai fazer. Não me importa. Tem gente que se enclausura e tem vergonha. Vem para a oração, vem orar. Quando a gente colocar relógio de oração no zap, tenha compromisso. Senhor, agora é minha vez. Meu filho, Senhor, meu filho. Eu quero que meu filho seja um servo do Senhor. É possível nessa geração, sim. E a quarta mulher, viúva de Naim, está lá em Lucas 7, verso 11. O que eu percebo é que Jesus... Contar a história dela. A viúva de Naim, ela já tinha passado por uma dor, ela já tinha perdido seu marido. Perdeu o seu marido e agora ela tinha vindo a perder o seu único filho. E aí, quando ela estava na procissão para enterrar o filho, Jesus veio ao encontro dela, porque a viúva de Naim, Naim era uma cidade, não é o nome do marido da mulher. A Bíblia não fala muita coisa sobre ela, a Bíblia só relata que ela é uma viúva da cidade de Naim. E aí, quando ela vai, para sepultar o filho, vem Jesus com grande multidão que estava presenciando muito milagre. Diz a Bíblia que a multidão estava alegre. Ora, Jesus não poderia passar pelaquela procissão de morte e deixar aquela mulher passar. A Bíblia vai dizer que Jesus teve compaixão dela. Em verso 13, ele olha para ela e fala assim: olha, mulher, não chore. E aí, quando eu meditei nessa mulher, eu falei: Senhor, o Senhor teve compaixão, foi da mulher, não foi do filho. Jesus ressuscitou aquela criança, aquele menino. E o verso 15, a Bíblia vai dizer assim: ele devolveu o menino para sua mãe, porque ele teve compaixão da mãe dele, da mãe do menino. Você sabia que muitas das coisas que vai acontecer na vida do seu filho é por amor a você? Por amor às suas orações. Às vezes acontece coisa que poderia ser até para a morte, mas por amor a você, Deus te devolve o teu filho. Por amor a você que está orando, Deus vai lá e pega o teu filho e tira das drogas. Por amor a você. Por amor a você que está orando. De repente ele nem vai entender, mas lá na frente ele vai falar: alguém estava orando por mim. Porque quando a gente entender o mover da oração, quando a gente entender a importância da oração, eu falo para Deus, me perdoa até a palavra, mas a oração é algo tão ridículo, tão simples que seja ser ridículo. Por isso que a pessoa não dá valor. Mas é o poder sobrenatural de Deus na nossa vida. A gente não teria que ter assim: quanto tempo você ora, vou para a oração? Não, eu oro todo o tempo, toda hora que é necessário eu oro. Eu oro todo o tempo. Você fala para mim: quanto tempo você ora? Sei lá quanto tempo eu oro por tudo. Eu oro por tudo. Deus me dá essa liberdade. Deus não me dá tempo para orar. Você tem três orações ao dia? Não. Então a gente tem uma ferramenta poderosa para destruir as armas do diabo. Porque a nossa luta não é contra as carnes nem o sangue. Não é contra o teu filho que de repente te xinga. Não é contra o teu filho que de repente tenta te agredir. Não é contra
obedecer. Mas sabe o que a gente quer? Mãe, Nutella, né? Como falam aí. Que o filho fala, ela tá bom lá também. Filha, tá bom, filho. Me dá o celular na hora do culto. Toma, filho. Não, gente. Deus está nos despertando nessa noite. Porque não há melhor coisa, a coisa mais importante na nossa vida não é a nossa vida, não. É a vida dos nossos filhos, o legado que nós vamos deixar. Que filho nós vamos deixar para esse mundo? Deus está levantando uma geração que precisa dar continuidade à palavra. Eles não podem se perder. Quem vai dar continuidade somos nós. E aí essa mulher se lançou aos pés de Jesus. Aí eu falo, você tem se preocupado com seu filho? Ao ponto de chorar por ele, de lamentar por ele, de chorar, de guerrear as guerras dele. A gente vê aí, né, a mãe do Henry. Quando eu pensei nessa mulher, eu falei, Senhor, a mulher estava tomada de tamanho narcisismo, de tamanho egocentrismo, que foi relatado para ela que o filho dela estava, né, sendo maltratado. Ela mandou a empregada apagar, né, a violência que o padrasto estava fazendo. Sabe por quê? Ela estava pensando só nela. Ela viu o sinal, ela viu as pessoas pedindo socorro. Mas às vezes você está tão centrado em você, eu quero viver minha vida, eu quero ser eu nunca tive infância, sei lá o que acontece, e você quer, às vezes, se comparar com a tua filha, se coloca na posição de mãe. Você não é uma menininha de 15 anos junto com ela, só pode até parecer, e se parecer, glória a Deus. Né? Mas estou falando a posicionamento, entende? Você pode, né? Tá aí a Graça tão bonita. Parece que é a irmã da Luísa. E aí, mas o seu posicionamento é de mãe. Você viu teu filho pedindo socorro? Age na hora. Pede ajuda. Não faça ouvido de mercador, como dizia minha mãe. Não faça, porque lá na frente você vai colher frutos. Você está vendo a situação, Deus está te despertando. Não. Mas uma hora tudo vem à luz, não adianta. Não adianta. Esses dias teve um rapaz que ele teve alguns sintomas esquisitos, começou a sair um monte de coisa no rosto dele e tal. A gente pensa que é normal. Mas como eu estava todo mundo já em espírito de oração, já estava jejuando, o Senhor falou, não, é emocional, tá com problema. Eu na hora falei, isso aí é emocional, isso é problema. E aí eu me coloquei para parar, para ouvir, para querer ajudar. E aquele jovem abriu o coração e falou, eu estou com problema. Mas na correria nossa a gente não está percebida. Hoje a gente não quer ter trabalho, sabe por quê? Dá trabalho. Dá trabalho você estar com o teu filho, perguntar como foi o dia dele, como ele está passando, o que está acontecendo pela mente dele, olhar dentro do olho dele e falar, olha só, meu filho está esquisito. Porque mãe sabe. E hoje, Deus está botando essas mães para a gente despertar. Aleluia. Chega na tua casa olhando o olho do teu filho. Chama ele para conversar, chama ele à mesa. Para de ficar dando comida para ele no computador, é na mesa que a gente vai sentar. Eu quero olhar dentro do teu olho. Dá trabalho, mas o Senhor está falando para você não chorar mais na tarde. Chora agora, paga preço agora. Paga preço, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando na igreja. Deus está nos despertando nessa noite. E aí, Deus teve compaixão da viúva de Naim. E ele agiu na vida do rapaz por amor a esta mulher. E ele devolveu a vida para essa criança. E ele falou assim, olha, ele vai devolver a vida para ele. Por quê? Porque ela voltou a crer que o filho dela era a bênção. Ele devolveu aquilo que estava perdido. Não se dê por vencida, não. O teu filho é herança, o teu filho é promessa. Não se dê por vencida. Amém? Não espere teu filho morrer fisicamente também. É tempo de agir agora. Quinto lugar, a mãe solteira, Agar. Sua história está relatada lá em Gênesis 21, do versículo 1 ao versículo 21. Né? Quem quiser ler depois, anote. Vai ruminando durante a semana. Vê a mãe que você precisa ser para ganhar a guerra do seu filho. E aqui a gente vai ver sobre Agar, que é uma mãe solteira, uma mãe que foi desamparada. A história dela conta juntamente com Sara. Ela era uma serva
chamado Ismael. Certa feita, Agar começa a implicar com Sara. Sara vai, fica indignada, manda essa mulher embora. E ela no deserto, se vendo desamparada e sozinha, aparentemente, né? Quantas de nós, quantas mulheres em nosso meio, na nossa sociedade, que hoje criam seus filhos sozinhos, que hoje se acham desamparadas, que hoje se acham só. Por quê? Porque uma mãe solteira, né? Eu entendo, né? Eu me compadeço, porque deve ser muito difícil a gente criar um filho sozinho. E aí, o que acontece? Presta atenção aqui. Não deixa nada te desligar não, tá? Tem gente aí para resolver aí que tem que ser resolvido. E aí, nos nossos dias, tem mulheres assim. Uma mulher solteira, ela não quis ser mãe solteira. Algo aconteceu. Ela sonhou com um homem, né, dos sonhos dela, não deu certo. Ela sonhou com uma vida que não deu certo. E de repente ela se vê como uma mãe solteira, sozinha, com um filho para criar. E muitas das vezes achando que está desamparada. Mas a exemplo de Agar, né, que sofre todo o dano por causa de uma atitude tomada de outra pessoa, o Senhor se apresenta para ela e fala para ela que ela não está só, que Deus está com ela. E aí, o que acontece em Gênesis 21? Aleluia. Pode desligar, de repente ele está dando curto, né? E aí, ela fala assim lá em Gênesis 21, ó. Deus fala assim para ela: levanta-te. Aleluia. Glória a Deus. Não sei. Não, foi o ar, estava ligado já tinha ligado. Já tinha ligado? Agora você está ouvindo. Aleluia. Então ela falou assim: levanta-te e ergue o menino. Ajuda o teu filho, mesmo que você esteja em situação difícil, você não tem que ficar se vitimando, não. Porque mesmo em situações difíceis, o Senhor provou para Agar que era com ela. Às vezes uma mulher solteira acha que, pronto, a minha vida acabou, ninguém me ama, ninguém me quer, mas sabe que Deus está também com você. E aí, às vezes, desconta no filho. Fala assim: olha, minha vida está assim por sua causa, tu não era para ter nascido. Porque o teu pai isso, porque o teu pai aquilo. Porque se não fosse por você, eu não estaria nessa vida. Você imputa sobre o seu filho algo que lá na frente também vai ter consequências horríveis. O que Deus fala para ela? Olha só, você está no deserto sozinha, passando necessidade, mas levanta, pega o menino e ergue ele. Você tem que pegar e ajudar o teu filho, porque de repente você está numa situação sozinha. Quantas mães aqui que foram criadas só com mães, que hoje tem uma mágoa do pai, que hoje se vitima porque não deu a vida, não deu certo, porque minha mãe me criou sozinha e me criou com muita dificuldade. Sabe o que tua mãe fez por você? Ela te ergueu, ela tentou te ajudar, ela não te desamparou. A Agar poderia falar assim: olha só, Abraão, fica com teu filho que eu vou embora. Não. Ela falou: eu passo fome, mas passo com meu filho. Eu morro, mas morro com meu filho. Acontece as coisas, eu morro com meu filho. Então, muitas das vezes, Deus vai nos colocar para erguer os nossos filhos, que estão no estado de depressão, que estão no estado que de repente precisam da nossa ajuda. E Deus fala pra gente assim: olha, não fique você preocupada só com a sua causa, não. De repente teu filho está dentro da tua casa precisando que você erga ele, precisando que você envolva ele com amor, que você dê mais atenção a ele. E aí a gente fica preocupada só conosco, com as nossas mazelas. Mas pensa: Senhor, eu não vou ser não vou deixar meu filho ter mazela do que eu vivi. Se eu errei, Senhor, me perdoa. Se algo deu errado na minha vida, me perdoa. Mas eu não vou deixar o meu filho em nenhum momento carregar essa mazela. Cubra o teu filho, ergue ele, sustenta ele. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ismael, por Agar sustentar o filho, por Agar erguer ele, por Agar criar ele, Deus fez dele uma grande nação. Você não sabe quem vai ser o seu filho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quantas mães abandonam o seu filho? Quantas mães devolvem o filho para pai? Porque não tem condições de criar, porque eu não posso. Não. Deus está com você. E teu filho pode ser uma grande
Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, a história dela está relatada lá em Lucas 1, 28 a 37, quando o anjo aparece para Maria. Todas nós conhecemos a história de Maria. Bem-aventurada, o Senhor achou graças aos seus olhos dela, vai dizer lá o anjo vai dizer para ela. E aí Deus, ele dá uma, que a gente, quem não queria, Seria a mãe mais feliz de todo o tempo, a mãe que carregou o Salvador. Quanto privilégio, não é verdade? Você saber que Deus te escolheu, olha isso, para carregar o Salvador. Mas sabe o que eu percebo? A Bíblia traz muitas virtudes de Maria. Maria não era perfeita, mas Maria era obediente. Maria servia a Deus, antes dela ter o Salvador. Saiba que Deus está olhando nossas atitudes. Deus está olhando o nosso comportamento diante dele. E aí Maria, ela tem várias virtudes. Ela é obediente, ela é adoradora, ela é submissa e ela tem muita fé. Muitas das vezes falta em nós fé em acreditar o que o Senhor prometeu para a gente. Maria, ela teve um privilégio tremendo, mas também ela teve muita responsabilidade. Ela correu risco. Imagina naquela época, gente. Ela foi criticada, correu o risco de ser apedrejada, Sofreu rejeição do próprio José, depois que José entendeu. Então, assim, ela, mesmo assim, ela tinha tanta vida dela com Deus, ela já estava tão ligada no que Deus, falou com ela, que ela estava disposta a pagar esse preço. E Deus, conhecendo o coração de Maria, escolheu Maria para que nela habitasse o Salvador. E aí, por que eu falo que ela tinha tamanha fé? Porque quando o anjo apareceu para ela, eita glória, aleluia, aleluia. Fica ligado, irmãos, tem coisa boa aqui que o Senhor está falando. E a nossa luta não é contra carne e sangue, nem contra nem luz, nem nada, tá? Deixa Deus falar com você aí. E aí a Bíblia, quando ela ouve o anjo, ela não duvida não. Ela fala assim, Senhor, ela conhecia tanto a Deus que ela disse assim, sem duvidar, cumpra em mim o seu querer. Amém. Cumpra em mim conforme a sua vontade. Ela não duvidou em tempo algum, porque Maria tinha vida com Deus. Quando nós temos vida de oração, quando nós temos vida com Deus, nós não nos espantamos com o que Deus fala conosco, não. Sabe o que a gente pensa? Olha, se Deus me pediu algo, se Deus falou algo para mim, é porque algo muito grande está para acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Maria, quando falou, eis-me aqui como o teu querer, não é porque ela era melhor do que ninguém, não. É porque ela tinha a vida devocional dela, devota a Deus. E aí ela sabia assim, opa, se Deus falou comigo, Deus tem coisa boa para mim. E aí ela também. Mas aí a gente pensa, uau, que privilégio, Mas o privilégio com muitas responsabilidades. O privilégio, mas também com muito preço a pagar. Porque se hoje nós somos discriminadas, imagine naquela época. Maria corria grandes riscos, mas ela ouviu a voz de Deus e ela não recuou. Ela poderia falar. Ela poderia falar. Diferente de Zacarias. Diferente de Zacarias. Zacarias falou, como se dará isso? Era um profeta da casa do Senhor. Ele falou, como se dará isso? Mas Maria não. Maria não falou não. Maria falou, olha, cumpra em mim o teu querer. Cumpra em mim a tua vontade. Maria obedeceu. Maria se arriscou. Olha, se Deus te der um comando, falar com você, te der uma estratégia, cumpra, porque tem coisa grande aí. Aleluia. Tem coisa boa vindo por aí. Não duvide da palavra que Deus falar com você. Você tem que obedecer. A nossa posição é obedecer. Maria obedeceu. Maria foi obediente. Aleluia. Maria foi obediente. Aleluia. Maria foi disposta. Quantas de nós estamos dispostas? Se a gente olhar, irmãos, aqui, a gente, com muita sinceridade, a gente fala assim, olha só, não me encaixa nesse negócio não. Porque eu não persevero.
mulheres comuns, igual eu e você, mas que se posicionaram ao ponto de querer ver aquilo que Deus tinha prometido, elas alcançaram a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus ouviu o clamor de todas essas mulheres aqui. Aleluia. Todas elas tiveram vitória. Glória a Deus. Todas elas tiveram vitória. Não é diferente de mim e de você, não. Se nós nos posicionarmos, a vitória vem. E eu quero te dizer uma coisa: o céu está muito baixinho. Jesus, a gente clama, ele logo vem. Aleluia. Glória a Deus. Só que a nossa dificuldade é clamar. Glória a Deus. A nossa dificuldade é orar. A nossa dificuldade é acreditar. Nossa dificuldade é perseverar. A gente acredita em tudo, menos em que as promessas do Senhor vão se cumprir. Mas o Senhor nos traz nessa noite justamente para dizer: se você se posicionar, eu sou poderoso para fazer. Aleluia. E a sétima e última, não menos importante, né? É rispa. Fica comigo só mais um pouquinho aí que eu já estou terminando. Ela é a última mesmo. Ela está lá em 2 Samuel 21. Essa aqui eu vou ter que ler, porque de repente também algumas não conhecem. Sabe por quê? Porque existem histórias na Bíblia muito conhecidas, mas existem histórias também na entrelinhas, né, de mulheres que fizeram parte da vida dos reis, Saul, Davi e entre outros, que são relatadas muito nas entrelinhas, que você tem que caçar muito para poder ouvir uma história dela. As outras são mais comuns, não é verdade? Então Rispa, ela foi uma concubina de Saul. E naquela época também, ele era permitido ter várias mulheres, concubinas, que tinham o mesmo direito das suas esposas. Os seus filhos eram honrados da mesma forma. E aí, aqui no 2 Samuel 21, verso 8, se não quiser, não precisa abrir, leia aí em casa, tá? Ou acompanhe comigo, que diz assim, ó: tomou o rei os filhos de Rispa, que era filho de Aiá, que tinha tido com Saul, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Milca, filha de Saul, que tivera com Adriel, tudo concubina. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram ali naquele monte 7 homens, foram mortos nos dias da cega. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, estendeu sobre a penha, desde o princípio da cega, até que a água caiu do céu, e não deixou as aves repousarem sobre os seus filhos, mesmo mortos, e nem chegar nenhum animal do campo. Essa história de Rispa, ela tinha 2 filhos com Saul, e aí, na época de Josué ainda, Josué tinha feito um tratado com os gibeonitas, que ele não mataria, o povo de Israel não mataria os gibeonitas, sendo que Saul, que só fazia muita coisa errada, na sua vaidade, o que ele fez? Ele pega e mata os gibeonitas. Sendo que essa sentença, aí o que aconteceu? Houve uma grande seca, não caía chuva durante 3 anos no reinado de Davi. Davi, ele falou: tem alguma coisa errada. 3 anos? Isso é espiritual. Aí ele foi buscar saber. Aí falou: olha, porque caiu a sentença sobre o seu reinado de que Saul matou os gibeonitas. E Deus falou que não ia chover durante 3 anos, ia ser uma cega extensa. Davi, sempre justiceiro, querendo estar bem com todo mundo, chamou alguém daquela parte dos gibeonitas e falaram: não, olha só, para a gente ficar tudo certo, me dá aí 7 homens e enforca que está tudo certo, da linhagem de Saul, para ele pagar o que ele fez ao meu povo. Tá entendendo? Tá não entendendo? Então Rispa era uma concubina de Saul. O que Davi fez? Pegou 7 homens da outra mulher e 2 de Rispa. Eles morreram sem ter motivo. Eles morreram inocentes. Eles morreram por causa de um homem que fez mal à nação. Mas aí eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito de Rispa, uma mulher que velou seus filhos aí, mesmo que mortos. Eles foram enforcados. A Bíblia vai dizer que era uma morte terrível, uma morte envergonhosa, sabe? Uma morte que trazia vergonha. Rispa era da linhagem nobre, ela também fazia parte. Os filhos sentavam na mesa, ela sentava na mesa, ela era como uma rainha. Mas quando os filhos
dela morrem, diz a palavra do Senhor, que ela colocou um pano de saco e ela foi para lá. E os filhos enforcados, ela ficou velando os filhos de dia e de noite durante 2 meses. Ela não desistiu enquanto Davi não foi lá. Aí Davi ouviu. A rispa está lá durante 2 meses, sabe o que fazendo? Estava espantando as aves dos céus e os animais do campo, para que não comesse a carne dos seus filhos. E ela pranteava com um pano de saco. Davi ouviu aquilo e falou: não, que vergonha para essa mulher. Peraí que eu vou lá fazer descer do madeiro os filhos dela. E aí desceu do madeiro os filhos, para que rispa não passasse mais aquela vergonha. E aí o que eu intitulei essa mulher era uma mulher zelosa. Uma mulher que não abandonou os filhos, mesmo na morte. Ela zelou por aqueles filhos, era de dia e de noite, a Bíblia vai dizer. E aí nós, que temos nossos filhos, que de repente estão numa situação difícil, a gente não quer cuidar deles. Rispa cuidando dos filhos dela, na morte. Sabe o que ela pensou? Olha, tá ali, mas é meu. Tá enforcado, mas é meu. Eu não vou deixar que as aves do céu nem as bestas feras do campo comam os meus filhos. Voltando para o nosso tempo, Ele não deixa que os seus filhos sejam iludidos por esse mundo. Seja você uma rispa. Meu filho está na droga, mas é meu. Está na prostituição, mas é meu. Está envolvido com alguma coisa errada, mas é meu. Eu não vou desistir até que o rei lembrou. Não foi? A Bíblia não diz que Davi lembrou e veio tirar? Uma hora o Senhor tira teu filho disso. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que foi as mulheres. Não foi o filho que pediu socorro. Não foi os filhos que pediram ajuda. Foram as mães que foram em busca dessa solução para os filhos dela. Eu e você somos mães que temos que ir em busca da solução dos nossos filhos. Nós não podemos nos acomodar, não. Rispa, o filho dela estava morto. Os 2 filhos dela morreram sem motivo. Mesmo assim ela estava lá. As bestas feras do campo, as aves do céu, são amizades que não convêm. Vamos trazer para o nosso dia? São amizades que levam o seu filho para o caminho mau. Aí você acha tudo normal. Não. Seja você a mulher que expande isso. Seja você a mulher que sente que o teu filho aconselhe. Seja a mulher que vai em oração e fala: Senhor, não deixa aproximar. Não deixa aquele ali, ó. Converta ele, mas perto do meu filho não. Converta ele, Senhor, porque ele é digno da graça, mas perto do meu filho. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Verdade. As más conversações roubam tudo aquilo que você implanta na vida do seu filho. E aí, às vezes, o que acontece? Teu filho é morto por causa dos outros. Como aconteceu com os filhos de Rispa. Cadê o Jael aqui no teclado, que já está terminando? Aí, o seu filho é morto por conta de mais amizade. Quantas irmãs? Quantas irmãs? Quantas pessoas eu já fiquei sabendo? Olha, meu filho estava ali, não tinha culpa com nada, estava no meio e morreu. Por quê? Porque não tinha uma mãe que estava ali clamando por ele, não tinha uma mãe que estava estotando as aves do céu e as bestas feras do campo. O mundo, ele está assim. Ele é cheio de bestas feras. O mundo é cheio de aves de rapina. O mundo é cheio de bestas feras do campo a todo momento tentando tragar você, nosso filho, nossa casa, nossa família. Cabe a nós espantar tudo isso. Acordar de manhã, entregar a vida dos nossos filhos. Falar: Senhor, eu não posso estar com meu filho, mas o mesmo Espírito que está em mim, que está nele, acompanha ele, dê livramento, Senhor. Eu não sei vocês, irmãs, mas quando eu leio um negócio desse, meu coração solta de alegria de saber que nós servimos um Deus poderoso, que cuida de nós. Deus não precisava falar isso pra gente, não. Ele falava assim: ó, se vira aí, você já te dei teu filho, agora cabe a você, não. Ele nos orienta. Deus está nos orientando nessa noite. Como agir? Aonde eu estou falhando, o Senhor está aí. Qual é a mulher que você se identifica nessa noite? Qual é a mulher que você precisa se posicionar? Porque todo mundo recebeu um papelzinho aí para botar o nome do filho? Sim. Nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor nessa noite. Mas a posição é tua como mãe. O Senhor te chama a um posicionamento para que você alcance as
Senhor, para que você possa ser lembrada como Ana foi lembrada, para que o Senhor ouça o seu clamor e seja benevolente com você. Nunca é tarde. Rispa estava com o filho morto e ela não desistiu. Ei, teu filho pode ser velho, pode estar casado, você nunca vai deixar de ser mãe. Você nunca vai deixar de orar e de lembrar dele. Mesmo que ele não lembre de você, clame pela vida dele, ore, busque pela vida dele. Faça a diferença, não importa. Não importa que te chame de louca. Agora tudo é espiritual. É espiritual sim. Se Deus te der o comando, vai lá. Irmã, quantas vezes meus filhos saíam? Eu ia para o quarto. Eu botava a mão e ia na cama. Eu profetizava, eu caminhava, eu orava. Eu falava, Senhor, não aceito aonde te ver. Por quê? Porque era Deus que me dava o comando. A gente estava lavando louça, o Senhor falou, larga tudo. Senta com o Guilherme. E Guilherme no jogo. Meu filho, está ocupado aí? Toma, termina aí que eu quero falar contigo. Aí sabe como que Deus falava para mim? Larga a tua louça e senta lá do lado dele. Eu falava, o que eu vou falar? Faz, só faz. Eu chegava lá, daí a gente ficava quase 2 horas adorando a Deus. Daí eu ministrava na vida dele, ele ministrava na minha vida. Quantas foram as vezes que o Senhor falou para mim, olha, chama o Gabriel, ele vai para a rua? Vai, mas ele vai com a tua bênção. Tá aí ele que é prova disso. Eu falava, filho, olha só, você está indo porque a escolha é tua. Mas eu vou te dizer que o Senhor está te guardando e que você não é deste mundo. E ele assim, tá, mãe, ok, já acabou, mãe, tá bom, valeu, beijo, tchau. E eu falei, Senhor, eu fiz a minha parte. E para glória e honra do Senhor, ele e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Aleluia! Agora o posicionamento é teu e é meu. Que você possa se posicionar hoje. Todas nós estamos em guerra. Não é hora de chorar, não é hora de dizer, Senhor, eu não consigo, eu não sou capaz. Você não é capaz mesmo não, porque a nossa força vem do Senhor. Quando você entender que você pode todas as coisas do Senhor, nada te para. Aleluia! Glória a Deus! Cadê o teu papel? Se você está passando uma luta, se você quer oração pelo seu filho, nós vamos levantar o clamor agora. Aleluia, a partir de hoje Deus está te dando chave de como guerrear com o seu filho. Você só não vai vencer a tua guerra se você não quiser. Porque Deus é contigo nessa batalha. Desde o menor